1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por este momento de culto, Deus. Cantarmos ao Senhor e principalmente por estudarmos a Tua Palavra, Deus. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que tudo que ouvimos tenha proveito, ó Pai, prático na nossa vida. Tudo que ouvimos possa ser confirmado pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, que tudo realmente que ouvimos venha da Tua Palavra, venha de Ti mesmo, Deus. Abençoe, Pai, mais uma vez a nossa vida nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos falar algumas semanas sobre esse tema, a grandeza do Criador. Nosso tema geral é tudo para a glória de Deus. E quando nós pensamos, como dar glórias a quem nós não conhecemos. Portanto, a ideia é podermos olhar um pouquinho o que a Bíblia nos traz sobre o nosso Deus, sobre o Criador de todas as coisas. E nós estamos então diante de um desafio. Que desafio é esse? Será que nós realmente podemos conhecer a Deus? Uma pergunta. O homem, a sua limitação, ele pode conhecer a Deus, conhecer o Criador? Sabemos que Deus é Espírito, e Deus é grandioso, infinito. Como o homem, como uma pessoa, como nós, podemos conhecer a Deus? O Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Romanos 11, 33 também, na mesma ideia, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus, inescrutáveis seus juízos, e qual inescrutáveis os seus caminhos. É claro que nós não podemos conhecer, e o texto está falando de conhecer plenamente, conhecer tudo a respeito de Deus, Nós somos tão pequenininhos, às vezes a gente não consegue conhecer tudo a respeito de uma coisa simples, Você vai falar papel, eu quero conhecer tudo a respeito de um papel. Às vezes a gente não sabe definir e explicar algo simples. Como conhecer Deus? Mas o texto em hora nenhuma está dizendo: olha, então nós não devemos nos preocupar, não devemos buscar conhecer Deus. Não, nós precisamos conhecer a Deus. E aí então, algumas coisas que nós podemos entender: que eu sei quem é Deus por intermédio da Bíblia, a palavra de Deus. Só podemos conhecer a Deus e conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Quem seríamos nós? Seríamos seres andando de um lado para o outro, sem saber de nada, não
teríamos a menor noção do que é Deus, se não fosse Deus se revelar. Como nós cantamos e lemos o Salmo 19, nós podemos conhecer a Deus também contemplando a criação de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Nós podemos conhecer a Deus em Jesus, suas palavras, obras e milagres. Nós temos estudado às quartas-feiras milagres de Jesus. E quando os discípulos estavam com Jesus no barco, aquele momento da tempestade, do milagre onde Jesus manda cessar a tempestade, né? A primeira palavra dos discípulos é: quem é este que até o mar pode calar, né? Pode fazer cessar, que manda no mar? Quem é esse? E o que eles estavam dizendo, né? É mais ou menos como a gente fala, né? Que coisa é essa, né? Tão maravilhosa, como que é isso? Então não é um questionamento, a ideia é de mostrar a impressão, como eu estou impressionado com Deus. Então eu conheço Deus em Jesus. E tem um texto em João 1,18 que diz: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, João 1,18 diz isso. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus tornou Deus conhecido pelas suas obras, pelos milagres. Somente o Filho único de Deus, que é Deus, está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Podemos conhecer a Deus pela comunhão do Espírito Santo que habita em nós. Conhecemos a Deus, essa intimidade do Espírito Santo, através da oração. Romanos 5,3 diz: esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então nós conhecemos a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Para darmos glória a Deus, precisamos conhecer a Deus. Eu fico pensando, né? O quanto, irmãos, nos falta conhecer a Deus. Parece que o que está mais perto é mais fácil conhecer, né? E o quanto nós ficamos impressionados com as coisas desse mundo. Diariamente nós, de certa forma, nos curvamos a certos acontecimentos. E o ser humano tem essa tendência, né? De se entregar, de se curvar, de dedicar-se a tantas coisas. Então é preciso conhecer mais a Deus e dedicar-se a Ele. Para a gente começarmos, eu vou tomar a liberdade de gastar agora 3 minutos lendo a confissão de fé, porque a definição da confissão de fé, ela se aproxima muito, de uma forma especial, falando a respeito de quem é Deus. O capítulo 2 da confissão de fé, que tem como título de Deus e da Santíssima Trindade, ele começa dizendo que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Vou pedir para o Márcio passar lá, que tem no slide o que eu vou lendo aqui. De Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e
absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. A segunda parte desse mesmo texto diz: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. De sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens, e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo o serviço e toda obediência, que lhe ouve por bem requerer deles. Então, é uma definição que eu creio muito especial. Deus sendo conhecido. Como nós conhecemos a Deus, meus? Qual é a nossa experiência? Qual é a nossa proximidade? Qual é a nossa busca por conhecer a Deus? Deus é conhecido pelo seu poder. Essa é a primeira questão que nós queremos dizer aqui. Baseado ainda no que nós lemos na confissão de fé, diz: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Deus é conhecido pelo seu poder. Como é que nós sabemos que algo é pequeno ou grande? A gente tem que ter uma base de medida, né? Como que eu sei que alguém é rico ou alguém é pobre? Você sabe que você é rico comparado a alguém que tem menos que você, né? Como eu sei que fulano é inteligente e que o outro não é inteligente ou menos, comparado ao estudo que cada um tem. É interessante que Deus, Ele não precisa ser comparado a nada, porque Ele é infinito, Ele é maior do que qualquer coisa, incomparável. Tem gente que ainda tenta comparar com o diabo, né? Hoje cedo a aula da escola dominical falou algumas coisas a respeito disso. Nem é possível comparar o poder de Deus. Deus é um Deus grandioso, nada podemos comparar. E repare que há um só Deus. O que significa isso? O texto básico que nós lemos de 1 Coríntios 8:5 diz: ainda que também alguns se chamem deuses. Não existem deuses, existe um único Deus. Existem seres, coisas, pessoas que nós às vezes, por nossa pequenez, idolatria, fazemos dessas pessoas, dessas coisas, o nosso Deus. Mas só existe um único Deus. Todavia há um
só Deus. Confissão de fé dizia: infinito em seu ser e perfeições. É como eu disse, a Bíblia é clara, ela não compara nada, não tem como comparar a Deus. Infinito, não se pode medir. Ainda naquela contabilidade que nós estamos fazendo, como você sabe que um peixe é grande ou um peixe é pequeno? Bom, pela medida, né? Um peixe de 30 quilos é grande, né? Existe peixe de 30 quilos? Existe, né? E não é baleia, não é peixe mesmo. Como eu sei que uma viagem é longa ou perto? É perto. Uma viagem para a Coreia é longa, né? É longe. Uma viagem perto. Vamos ali para Taquarivaí, né? Comparando distâncias. Você sabia que para você estar entre as 10 pessoas mais ricas do mundo, você precisa ter pelo menos 34,7 bilhões. Esse é quem ocupa o 10º lugar, um tal de Jim Walton, o novo fundador da Walmart. Então, tudo é comparado, né? Eu preciso fazer certas comparações. Mas Jó 11, versículo 9 diz sobre Deus: a sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. É claro que ele não está querendo dar uma medida de Deus, ele está dizendo que é muito grande, é imenso. O nosso Deus não pode ser comparado. Então eu conheço Deus dessa forma, sabendo que Ele é poderoso? Sim, você conhece. É uma forma da gente conhecer a Deus. Deus é Deus, é o ser mais poderoso do mundo, é infinito. Mas eu conheço a Deus também através das obras de Deus. Deus é conhecido pelo seu amor e justiça. Deus não é uma força descontrolada, egoísta, mas Deus é um Deus que age em amor. Se a gente fosse dar uma definição mais simples, acredito, sobre Deus, é aquela que as criancinhas aprendem: Deus é amor. Não precisa do lá, mas Deus é amor. Já diz tudo, né? Porque a palavra Deus já é, Ele é Deus, Deus, o único, o poderoso, sobre todos. E a palavra amor é a palavra que se encaixa mais com a obra de Deus, pois tudo que Deus faz é perfeito. A confissão de fé diz: é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro galardoador dos que o buscam. Conheço a Deus sabendo que Ele é bondoso. Tudo que Deus faz é muito bom. Deus é amor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Deus é amor. Mas para a gente não confundir o conceito de amor, Deus é justiça também. Podemos achar que amor é aquele que tolera, né? Quem ama tolera todas as coisas. O amor de Deus é como um pai que deixa o filho fazer qualquer coisa, e não é verdade, né? O pai que ama, ele corrige, ele cuida do seu filho, ele não entrega ao seu filho a qualquer vontade própria. Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele cuida. Alguém pode pensar também: mas que Deus justo é esse, que permite que tanto mal aconteça? Embora o mal aconteça, as coisas aparentemente estão fora de controle em muitas situações. Deus é justo, e Ele mesmo diz em sua palavra que não deixará impune o culpado. Naum capítulo 1, versículo 2 e 3, o Senhor é um Deus zeloso.
vingador, cheio de ira contra os seus adversários, reserva indignação para com os inimigos. É tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Esse é o nosso Deus, Deus poderoso, um Deus de amor e justiça. Diante disso, irmãos, diante da grandiosidade de Deus, o que nos resta fazer? Nós devemos nos curvar perante o Senhor. Devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Como eu falei há pouco, como nós facilmente parece que esquecemos Deus, colocamos Deus de lado e contemplamos tantas coisas do dia a dia, damos valor a essas coisas, damos poder a essas coisas, nos curvamos a tantas coisas. O fato da gente conhecer a Deus, saber que Ele é tão poderoso, deveria gerar em nós um desejo grande de dar a Ele toda a honra, toda a glória. De não ter nada mesmo que ocupasse o lugar do Senhor. Não esquecermos nunca do Senhor. De guardar. Essa palavra guardar, o que você guarda? Algo que você acha que tem valor, você protege. Tem gente que guarda mais o celular, né, do que outras coisas. Põe numa capinha para não bater, para não quebrar. Você protege certas coisas. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Deus é digno de toda a honra, todo louvor. É interessante que, embora não precise de nós para que a sua glória exista, é nosso dever dar a Deus toda a glória e louvor. Uma frase simples: Deus tem luz própria, certo? Ele tem glória porque nós damos a Ele glória? Não, nós damos a Ele glória porque Ele é um Deus glorioso. A confissão de fé, nós lemos essa parte também, que diz que Deus tem em si mesmo, e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Atos 17, 25 diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Se você for comparar com o homem, com nós precisamos dos outros para obter valor, não é? O que vai fazer do seu emprego, ou do que você faz no seu emprego, algo realmente bom ou mal? É o reconhecimento das pessoas, é o que falam sobre você. Nós precisamos muito disso. Até quando a gente estuda a forma humana, né, tão egoísta, narcisista, de querer amar a si mesmo, o homem, ele pode ser mais egoísta que for, mas ele precisa do outro, porque ele precisa de alguém que fale que ele é bom, né? Que fale que ele é bonito. A nossa glória parece que é derivada do outro, mas é o jeito errado também de nós pensarmos, porque deveríamos lembrar que o valor que nós temos não é o que o outro dá para nós, mas sim o que Deus dá para nós. O que Deus pensa de mim é muito mais importante do que o jornal pensa de mim, do que a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa de mim. Então o homem erra muito também nisso, de buscar essas glórias, né?
o pastor conhecido na IPB, o fulano de tal, reconhecido em tal lugar. O que importa é tudo isso. Mas basicamente é isso que acontece, né? Nossa glória é derivada. Eu não tenho luz própria. Tudo que eu tenho é pelo que os outros dão. E até tudo que eu tenho veio de Deus também. Foi exatamente o que nós lemos aqui, né? Ele que dá ao homem respiração e tudo mais, todas as coisas. Mas Deus, Ele é glorioso. Devemos então glorificar a Deus, não porque Ele precise do nosso elogio, mas porque todo elogio e toda glória é devida a Ele. Essa palavra devida eu estava pensando, né? Está relacionada à dívida, né? Eu devo a Deus. Sempre eu preciso glorificar a Deus. Nós temos um único Deus. Nós temos esse Criador de todas as coisas. E nós somos chamados a dar glória a Deus. Irmãos, a nossa vida não se resume ao que nós vemos, ao que nós achamos, mas muito mais ao que nós sentimos, ao que nós cremos, e principalmente a esse tema que nós estamos falando, a grandeza do Criador. Eu me reconhecer como um ser criado de Deus, que precisa glorificar a Deus, que precisa conhecer a Deus. Um Deus tão grandioso que aparentemente não tem como conhecê-lo. Mas, à medida em que eu me aproximo mais de Deus, o próprio Deus se faz conhecido na minha vida. Gostaria que nós estivéssemos pensando nessas semanas. O quanto eu conheço o meu Deus, o meu Pai. E o quanto eu tenho buscado conhecer o Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque o conhecimento desse mundo muda a cada momento. As coisas desse mundo se renovam, modificam. Mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu conheço de Deus, e o que eu faço em relação a isso, né? O quanto eu me prostro diante do Senhor, eu glorifico o meu Deus. Basta fazer aquela comparação que eu disse, em relação a tantas coisas que nós diariamente achamos legal, achamos muito bom, nos emocionamos, né? Ficamos felizes, vamos passear, vamos jantar fora, vamos sei lá o quê. O quanto eu tenho essa percepção, e olha que comparação, né, irmãos? O quanto eu tenho essa percepção de vamos à presença do Senhor, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, vamos conhecer a Deus. Vou conhecer alguém importante, né? As pessoas se alegram tanto em conhecer pessoas importantes. E que importância tem essas pessoas, né? São iguaizinhas a nós mesmos. Mas o quanto eu me importo, eu me emociono, eu me alegro em conhecer ao Deus, ao meu Deus, em falar com Ele, né? Quando eu canto, tuas obras te coroam. O quanto eu tenho essa percepção que eu estou falando com Deus, tuas obras, Senhor. O quanto eu tenho esse sentimento de que Deus está me ouvindo. Eu preciso aprender a viver mais, a sentir mais a presença do Senhor. Toda admiração, todo louvor, que a gente possa meditar, né? O que nós temos elogiado, o que tem merecido a nossa adoração, a nossa honra, a nossa gratidão. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos, porque
o Senhor, ó Deus, se revela a nós. Nós podemos ter a certeza, Deus, da tua existência. Encontramos o Senhor, ó Pai, em tantas coisas da natureza. Encontramos o Senhor, ó Pai, na tua palavra, nos milagres, nas histórias. Encontramos o Senhor, ó Pai, quando dormimos, quando acordamos, quando andamos, o Senhor fala conosco. Pai querido, que possamos realmente estar alegres por isso, ó Deus. Que a alegria venha inundar a nossa vida, ó Deus. Por não andarmos sozinhos, por não estarmos perdidos no mundo, por não estarmos, ó Deus, no mundo e assim vivendo como desconhecidos do amanhã. Mas sabemos que o Senhor pertence à nossa vida, à direção, ó Deus. Pai, receba de cada um de nós toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a ter em nossa vista, ó Pai, o alvo, a tua glória, Senhor Deus. Que as nossas decisões, os nossos pensamentos, ó Deus, sejam em primeiro lugar, ó Deus, em buscar a presença do Senhor. Nós agradecemos-te por tudo, por esse momento, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.